E aí galera do Contra a Maré, como é que vocês estão? Estão remando contra a maré ou a maré está a favor de vocês, meus amigos? Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história. Talvez você goste e se inspire, talvez você durma no meio do vídeo, mas eu disse aqui para vocês que eu gosto de fazer coisas que me interessam, sabe? Coisas que me dão vontade de fazer. E hoje deu vontade de fazer esse vídeo aqui. Eu espero que eu consiga abrir os olhos de vocês. Enfim, vamos lá para a história do Bielzinho. Bom, no caso a minha história, não a minha história de vida, porque senão ia ser coisa demais e eu acho que eu nem ia lembrar tudo também. A minha história com a espírita, né, com a doutrina espírita, com a religião. Uma coisa muito engraçada de comentar é que desde criança eu fui uma pessoa que ia na igreja cristã. Só que para ser sincero, eu ia basicamente porque eu era obrigado, porque meu pai falava pra eu ir, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, tem que ir atrás de Deus. É aí que entra também a importância de você fazer coisas que faz sentido para você, não porque alguém te mandou fazer. Não tem nada contra essa igreja, nada contra as pessoas que acreditam nessa doutrina ou até mesmo em outras doutrinas, católica, o que for. Só que eu acredito que se você vai fazer algo, você tem que fazer por você, porque você acredita. Eu, como sempre fui uma pessoa que não gosta desse tipo de coisa, dessa obrigação de, eu tô indo porque alguém tá me mandando. E eu comecei a perder o interesse aos poucos. Então, cada vez mais eu ia e não prestava atenção, ou eu ia e nem entrava, ficava no banheiro. Aí em 2020, que entrou a pandemia, eu terminei minha escola em 2019, 2020 começou a pandemia em fevereiro, eu acho, não me engano. E tava eu aqui em casa, desempregado, sem fazer nada, nada mesmo. Não é que eu tava fazendo nada, tipo, tava assistindo, jogando videogame, nada mais tava me consolando desse vazio existencial que eu tava sentindo naquele momento. Que é um momento de muita dúvida, de muita coisa se passa pela sua cabeça, porque você tá lá com seus amigos, na escola é um ambiente que você se sente às vezes um pouco sem vontade de ir. Todo mundo já passou por isso, tipo, não quero ir pra escola, não quero isso, quero aquilo. Aí depois quando você sai da escola, você quer voltar, porque é um ambiente do caralho, todo mundo da mesma idade, todo mundo tem o mesmo papo. Você se sente mais acolhido. E depois do nada você tá no mundão aí do trabalho, no mundão das pessoas adultas, né? As pessoas que são totalmente diferentes da gente, que é um pouco mais novo. Em 2020 eu acho que eu fiz alguns cursos, eu fiz o curso do Senai, fiz um curso aqui também perto de casa de Excel básico, intermediário, então eu fui fazendo algumas coisinhas só para não ficar parado, mas a grande maior parte do tempo de 2020 eu fiquei parado. E eu consegui entrar no emprego só em setembro, bem no final do ano. Eu ainda bebia naquela época, então eu passava a semana inteira sem fazer nada e no final de semana eu saía para beber. Só que nada conseguia preencher aquela sensação de vazio, sabe? Aquela coisa que, cacete, nada me faz feliz, nada me deixa em paz, nada me deixa, caramba, é isso da minha vida, é isso que eu quero para minha vida, nada me fazia sentir desse jeito. Aí eu comecei a pesquisar alguns vídeos no YouTube sobre espírita, sobre o assunto em geral espírita, porque eu não sabia que tinha tantos tópicos assim, que tem a reencarnação, tem o karma, tem isso, tem aquilo, enfim. Aí são coisas um pouco mais avançadas, só que naquela época eu só queria encontrar alguma explicação por que eu tava vivo, porque eu não conseguia achar nenhum sentido da minha vida. E eu ficava, puta que pariu, cara, eu tenho 18 anos, eu não tô fazendo nada da minha vida, eu não consigo me sentir, sabe, não consigo me sentir vivo, porque eu me sentia preso naquela sensação de que nada faz sentido. É uma sensação tão angustiante que você não consegue nem explicar. É basicamente como você, olhar assim pro nada e se sentir um nada também. É basicamente isso. Até que uma hora aqueles vídeos começaram a fazer sentido pra mim, eu comecei a me interessar pelo assunto. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tava em volta de bastante gente, mas às vezes eu não me sentia
alegre com aquilo. Eu gostava de ficar sozinho, de fazer minhas coisas sozinho. Às vezes eu sentia que as pessoas que eu considerava amigo meu não entendia o meu jeito, eu me sentia incompreendido, sabe? Me sentia meio que aqueles clichês de filme americano que, ah, não, é o garotinho solitário, incompreendido. Eu ficava, cacete, por que eu sou desse jeito, sabe? Por que eu não consigo só jogar bola e ser feliz? Eu não conseguia ser tão simples assim. Eu sempre ficava me questionando o porquê das coisas, por que eu existo, por que eu... Porra, por que disso, por que daquilo, por quê? Até que uma hora eu comecei a me encontrar um pouco nessa doutrina espírita e comecei a ver alguns vídeos e foi passando o tempo e depois eu meio que esqueci desse tema. Comecei a trabalhar em setembro, como eu já disse, eu trabalhava só meio período, segunda, quarta e sexta e terça e quinta eu ia para o curso, que eu era menor aprendiz. Então eu já não me importava tanto com esse assunto, eu continuei às vezes saindo para lá e para cá, bebendo. Cada vez que eu fazia isso eu me sentia um pouco menos feliz. Ao invés de eu estar me sentindo alegre, pô, vamos sair, vamos beber, eu ficava cada vez mais confuso, porque que daquela sensação continuava dentro de mim, sabe? Aí em 2022, em fevereiro, eu fui contratado para continuar trabalhando naquela empresa. Só que aí começou muita coisa a mudar, porque é como se eu estivesse dentro de um casulo e tivesse gritando, a minha alma tivesse implorando para eu sair desse casulo. Então, como eu estava totalmente perdido, no meu serviço eu trabalhava, eu nunca tinha dinheiro. Eu estava trabalhando por trabalhar, tipo, eu ia lá, me cansava, ralava pra caralho e não comprava nada de útil, só gastava dinheiro com isso, com aquilo, com bobagem, só para meio que, quando você tem aquela sensação, não, eu trabalho, eu mereço, só para você justificar o seu esforço. E é exatamente esse o problema de você ser uma pessoa que não tem objetivo, não tem nada. E eu não estou falando de objetivo material. Muitas das vezes as pessoas procuram algo material e quando conseguem, continua o mesmo vazio. Eu estou falando de algo além da matéria. Você tem um objetivo espiritual mesmo, você se encontrar em algum lugar que te faça se sentir vivo. Sei que momento da minha vida exato em 2022 que eu comecei a pegar interesse por leitura. Então, eu gosto muito de filosofia, comecei a ler sobre filosofia, psicologia. E aí, entrou a espírita de novo na minha vida, olha só que coisa. Eu li esse livro aqui, eu lembro até hoje, cara, olha que loucura. Fui no shopping aqui na minha cidade e tem uma biblioteca lá, dividido por tópicos, né, os livros. Aí tava lá, espírita. Eu fui lá, meio que, sabe aquela coisa que parece que é pra acontecer, sabe? Eu fui lá, olhei pra esse livro aqui e falei, cacete, que livro bonito. Eu abri o livro e li um pouquinho assim. Sabe quando você se interessa por algo sem nem dar tempo de você entender o porquê? Tipo, cara, eu gostei dessa coisa, eu gostei dessa pessoa. Foi tipo isso, tipo, bati a cara no livro, abri para ler o tema, mais ou menos, e gostei. Cara, que livro incrível. Aí eu entendi essa coisa dentro de mim que ela sempre teve lá, só que eu nunca consegui entender. Sempre fui ligado com esse tipo de coisa. Além da carne, além da matéria, eu sempre tive vontade de me introduzir nesse assunto. Aí voltou essa questão da espírita em 2022, que eu comprei esse livro. Eu li ele muito rápido. Na época, meu ritmo de leitura era um pouco lento. Só que com esse livro, eu li 3 vezes mais rápido que eu lia um livro normal. Eu falei, caramba, eu me interessei por esse livro. Por que eu estou me interessando por um livro que tem assunto espírita? Aí eu comecei a pesquisar de novo, comecei a entender. Só que eu confesso para vocês que eu não sou uma pessoa que eu sigo. Eu nunca fui para uma igreja espírita, eu nem sei como é que funciona. Realmente essa coisa mudou minha vida, porque o assunto em si que eu estudei aqui por conta própria, algumas coisas eu consigo entender e me encaixar, sabe? Então esse livro aqui, ele mudou minha vida, ele é uma trilogia, eu li os 2 livros, esses 2 aqui, e o terceiro eu ainda não comprei para ler. Esse livro aqui também é maravilhoso, eu comprei aqui na minha cidade mesmo, tinha uma livraria só de espírita também, olha que parece que as coisas... Você entende o que eu tô querendo dizer? Parece que as coisas elas vão fluindo quando você começa a deixar a sua vida um pouco mais espiritual. Parece que meio que Deus pega você e vai te colocando no lugar certo, com a pessoa certa. Você começa a se sentir feliz com a sua própria companhia e fazer coisas que você gosta sozinho, sem ter medo de ficar, eu tô sozinho, tô solitário. Não,
você se sente autossuficiente, isso é maravilhoso. Você começa a entender que tem momentos da sua vida que você precisa passar por esse deserto. Você precisa ficar sozinho, refletir sobre a sua vida, sobre as coisas que já se passaram, coisas que estão acontecendo. Porque se não aparece alguém na sua vida, tanto amigo quanto pessoa que você gosta, ama, a pessoa começa a se embaralhar nos seus problemas. E aconteceu isso comigo. Apareceu uma pessoa muito especial na minha vida. Eu sempre percebia que eu amava ela, mas eu sentia que não era para eu ficar com ela. E eu não entendia essa loucura. Porque, pô, por que que eu vou deixar alguém que eu amo? Depois de ficar um tempo sozinho, eu comecei a entender que se ela ficasse comigo, ela ia se perder nos meus problemas. E isso não é nem justo, sabe? Você ama alguém, você tem que deixar aquela pessoa em paz e somar com a vida dela. E eu estava muito confuso e eu sentia que essa confusão minha refletia na vida dela e na nossa vida a dois, e acabava uma coisa tão boa, leve, que era o nosso amor, ficava confuso. E tudo isso tem a ver com o assunto que eu estou falando, porque quando você vai atrás de coisas boas na sua vida, essas coisas vão até o seu encontro. Para você estudar algo para melhorar, você ir atrás de um assunto para melhorar a sua vida, melhorar o seu caráter, a sua personalidade, isso começa a refletir na sua vida. Então eu lembro até que eu comentei com essa pessoa que foi a primeira vez que eu me separei de alguém de uma forma tranquila, de uma forma feliz, porque eu estava num momento de aprendizado que as coisas estavam melhorando para minha vida, só que eu precisava fazer aquilo. Foi muito difícil me separar dessa pessoa porque eu gostava muito dela, só que quando eu entendi o propósito além da minha vontade, além do meu desejo, você começa a fazer as coisas fluírem. Nosso ser é composto por três coisas: a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. O seu corpo basicamente quer prazer, quer aliviar a dor da existência. Nossa mente é basicamente o nosso ego, o que a gente acredita que a gente é. Sou o Gabriel, eu trabalho com isso, eu faço isso, e eu namoro com aquela pessoa, minha mãe é aquela pessoa, meu pai, entende? Tudo isso que acontece, esse processo de nomear, de entender quem é quem, de dividir as pessoas em importância na nossa vida, tudo isso é o nosso ego, a nossa mente. É aquela vozinha às vezes que fica falando que você não vai conseguir, fica falando que você não é capaz, fica colocando um monte de problema que nem aconteceu. Essa é a sua mente, então você tem que treinar ela para ela ser sua companheira, não sua inimiga. O nosso espírito, cara. O que é o nosso espírito? O maior mistério da vida, quando a gente começa a entender que a gente nasceu para morrer. A gente vem para a Terra sabendo que a gente vai voltar debaixo da Terra. Por que a natureza fez algo tão frágil? Porque para ela não faz diferença. A natureza é perfeita por si só, porque ela sabe que o ciclo da vida tem a ver com a morte. Basicamente um milésimo que a gente tem ali para fazer as coisas que a gente quer antes de chegar na morte. E tudo isso que eu estou falando agora, eu só estou falando porque eu passei por esse processo de acreditar que tem algo além dessa loucura aqui que a gente trabalha toda hora e vai atrás disso, atrás daquilo, e a gente quer ser alguém, quer parecer importante, principalmente hoje nessa época de Instagram, de Twitter, todo mundo quer ser importante. A verdade é que todo mundo é insignificante, cara. Aos olhos da natureza a gente é só uns bichinhos que tá aqui brincando de viver até uma hora a gente morrer. Então por isso que é importante você ir atrás de coisas boas, de companhias boas, de coisas que transcendem só essa questão da matéria, parar de viver pelo prazer. As pessoas acham que ter uma vida feliz e plena tem a ver com prazer. Inclusive nesse livro aqui, ele fala que a única coisa real da vida é a dor, é a infelicidade. Porque quando você está com dor, você está insatisfeito, você vai atrás de algo melhor. Quando você está satisfeito, o que você faz? Você senta e relaxa, você deixa a sua vida relaxada, no sentido de não ir atrás mais de nada. Imagina se a vida fosse perfeita, não tivesse problema, não tivesse dor, não tivesse angústia, a gente ia ficar louco de tédio, a gente não ia querer fazer porra nenhuma. Desde criança eu pedi isso para Deus, sabedoria. Eu queria abrir minha mente desde criança, eu queria entender as coisas além dos olhos carnais, eu queria abrir minha alma, eu queria deixar que a sabedoria divina entrasse
no meu coração de uma forma leve que eu conseguisse entender aos pouquinhos. Eu sou muito grato a Deus por Ele ter me concedido isso no tempo necessário, com o tempo que eu fui ali começando a ler um pouquinho mais, começar a entender as coisas um pouquinho mais. E você também consegue fazer isso se você ir atrás. Não adianta você só ficar parado esperando as coisas acontecerem. Basicamente, essa é a minha história de como a espírita mudou minha vida. E eu falo desse jeito porque foi exatamente essa curiosidade da espírita que me deu vontade de ir atrás de tantas outras coisas que mudaram a minha vida também. Enfim, são coisas que vão acontecendo na nossa vida que vai mudando a nossa personalidade, mudando o nosso jeito de ver o mundo, e eu sou muito grato por isso ter acontecido comigo. Me sinto muito mais contente, mais satisfeito com a vida. Eu me sinto muito mais preparado para a morte também, porque uma das coisas que você, uma hora ou outra, você tem que fazer é aceitar que você está aqui para morrer. Isso não significa que você tem que fazer um monte de loucuras. Você tem que viver a vida da melhor forma possível. Você tem que entender o que é melhor para você. Será que você sabe o que é melhor para você? Será que você realmente está preparado para pedir algo para Deus ou para o universo? Porque pedir algo faz parte, mas e quando você receber, será que você vai aguentar o peso da responsabilidade de ter algo grande na sua vida? Às vezes pede um monte de coisa, eu quero isso, quero aquilo, quero que aconteça isso, mas será que você está pronto para receber? Então, antes de você pedir, vai atrás da sua melhora pessoal, espiritual, e depois você vai pedir coisa grande, porque depois você recebe e não consegue arcar com as consequências, você vai ficar falando, meu Deus do céu, socorro, me ajuda. Espero que esse relato aqui tenha aberto um pouco a mente de vocês, os olhos de vocês, para vocês irem atrás de coisas importantes, grandiosas. Comenta aí alguma coisa que mudou a sua vida, algum livro, alguma religião, alguma pessoa da internet ou até mesmo da sua vida pessoal. Espero que vocês consigam encontrar algum propósito para a vida de vocês também. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!